Processos ágeis. Aprenda o que são processos ágeis. Nesse vídeo abordaremos as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software e os processos ágeis, apresentando um breve histórico e focando nas duas principais metodologias ágeis, Scrum e XP. Apresentaremos também um relato da experiência de uma empresa ao adotar processos ágeis. Começaremos falando sobre as metodologias tradicionais. O modelo em cascata, um dos mais utilizados até pouco tempo atrás, definia etapas que deveriam ser sequenciais. Uma só deve ser iniciada após o término da sua antecessora, como observado na imagem. Este é um modelo inflexível, onde o cliente só poderia validar o que foi desenvolvido no final do processo, depois do software completo. Alterações na especificação eram difíceis ou simplesmente impossíveis de serem realizadas durante o desenvolvimento. Muitas vezes gerava o famoso Big Bang, o software já não atendia às necessidades por mudanças no ambiente externo e precisaria ser alterado, ou seja, um novo fluxo se iniciaria. O modelo em espiral sugere uma sequência de etapas, mas diferente do cascata, o software é dividido em versões chamadas de incremento. Possui 4 atividades principais: determinação dos objetivos da iteração, análise dos riscos, desenvolvimento, validação, testes e planejamento da próxima iteração. Dessa forma é possível lidar melhor com alterações durante o projeto e a validação do que se está desenvolvendo é melhor para o cliente, que acompanha o desenvolvimento. Mas, assim como no modelo em cascata, não permite etapas sendo realizadas em paralelo ou que precisem de comunicação com outras etapas. O modelo iterativo e incremental possui um ciclo de vida iterativo, baseado no aumento e no refinamento sucessivo de um sistema por meio de múltiplos ciclos de desenvolvimento. Atualmente é um modelo mais utilizado, ou outros modelos baseados neste, que traz alguns benefícios tais como a redução de riscos com os custos e prazos planejados. A equipe fica focada com os objetivos de cada incremento, trabalhando de maneira mais eficiente, propondo uma nova maneira de construir software, diferentemente das metodologias tradicionais. Eis que surgem os processos ágeis. Eles promovem o desenvolvimento com trabalho em equipe, colaboração e adaptabilidade durante o ciclo de vida do projeto. Assim como no modelo iterativo e incremental, o software é dividido em versões, ou seja, possuem incrementos que são partes menores do software e são realizados em torno de 1 a 4 semanas, passando por todas as etapas desde a especificação até a fase de testes. Com o objetivo de minimizar a quantidade dos possíveis erros, a cada iteração são geradas pequenas versões, módulo, do sistema para validação. Há uma priorização na comunicação cara a cara entre os integrantes da equipe, por isso sugere-se que todos trabalhem na mesma sala. É necessário que um representante do cliente esteja disponível para tirar dúvidas e esclarecer questões que possam surgir durante as iterações. Ao passar dos anos, as organizações começaram a focar resultados rápidos e precisos, e devido aos projetos sofrerem diversas transformações, as metodologias ágeis se fortaleceram. Com essa consolidação, a Aliança Ágil criou em 2001 o Manifesto Ágil, onde foram apresentados alguns métodos de desenvolvimento e fundamentados princípios e características ágeis. O Manifesto Ágil diz: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Além desses princípios e características, o Manifesto Ágil apresentou métodos de desenvolvimento ágil. Dentre eles, o Scrum e XP ganharam destaque.
Em 1986, Hirotaka Takeshi e Kujiro Nonaka escreveram um artigo afirmando que equipes pequenas e com baixo nível de especialização obtêm melhores resultados que equipes grandes. Semelhante a uma equipe de rugby, quando uma falta é cometida, eles se arranjam em uma formação coesa de nome Scrum. O Scrum é uma metodologia ágil interativa e incremental, pois trata-se de um framework que facilita a visualização de problemas, mesmo os que possuem dificuldade elevada. Tem por objetivo agregar o máximo de valor ao negócio com o menor tempo possível, focando no retorno de investimento, ROI, administrando complexidade, imprevisibilidade e mudança por meio da visibilidade, inspeção e adaptação. Quanto aos papéis executados, o Scrum determina 3. Scrum Master tem a função de líder de equipe, protegendo-a de obstáculos e problemas que a impeçam de realizar seu trabalho. Product Owner, função: maximizar o trabalho do time Scrum, definir recursos, escolher datas de lançamento, fornecer feedback e garantir que as regras Scrum sejam seguidas, ou seja, é o cliente ou alguém que o represente. Time Scrum, responsável pelo desenvolvimento do projeto, tem de 5 a 9 integrantes. Define tarefas e o esforço para realizá-las com a qualidade desejada pelo Product Owner. As principais ferramentas do Scrum são: Backlog do produto, um documento com requisitos separados por prioridades que são indispensáveis ao produto. Backlog do Sprint, uma lista de tarefas que a equipe executará para transformar o backlog do produto em um incremento entregável ao cliente. Burndown de versão para a entrega. Mede o backlog de produto restante ao longo do tempo de um plano de entrega. E por fim, o Burndown de Sprint, que mede os itens do Burndown de Sprint restantes ao longo do tempo de uma sprint. Além disso, o Scrum também utiliza-se de eventos de duração fixa, que são: planejamento da versão. São concebidos os documentos que definem os requisitos do produto, backlog de produto, suas prioridades e a estimativa de esforço para cada requisito. Reunião da sprint. Os requisitos são apresentados à equipe e são distribuídos de acordo com a habilidade de cada um. Essa reunião tem em média de 3 a 12 horas, dependendo da sprint. Sprint é a coroação do Scrum, com duração média de 30 dias. Nesse momento os requisitos são desenvolvidos e implementados. Ao final é entregue um incremento funcional ao cliente. Revisão da sprint. Reunião entre a equipe com no máximo 2 horas de duração onde os resultados são apresentados. Deve-se ter cuidado ao dizer realizado, já que os resultados serão apresentados ao cliente. Retrospectiva do sprint. Nessa reunião verifica-se pontos positivos e negativos, para correção em versões posteriores, atualizando-se o backlog do produto. Nessa imagem é possível observar as etapas da metodologia Scrum e sua duração média. O Extreme Programme, XP, criado por Quentin Beck, é voltado principalmente para pequenas e médias equipes, visando softwares de requisitos vagos e que se modificam rapidamente. O método XP se diferencia dos demais devido a uma abordagem incremental, fortalecendo a comunicação, feedback, entre as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento. Ele possui 4 valores fundamentais. Para alcançar sucesso na utilização do XP, é preciso seguir todos esses valores. Comunicação deve ocorrer da maneira mais direta e eficaz possível, oferecendo agilidade aos assuntos tratados, esclarecendo dúvidas de imediato e evitando mal-entendidos. O cliente deve estar à disposição da equipe e membros introvertidos devem ser evitados. Simplicidade. O desenvolvedor deve implementar apenas o básico para atender ao usuário, sem antecipar funcionalidades. Feedback. Com funcionalidades em mãos, o cliente poderá estabelecer prioridades e identificar erros imediatamente. E o desenvolvedor poderá apontar riscos e estimativas. E por fim, coragem. Por se tratar de uma metodologia nova, que contrária ao modelo tradicional, a equipe precisa de coragem para implantar os 3 valores anteriores. Nem todos possuem facilidade de comunicação ou paciência para obter feedback constante do cliente.
Além dos 4 valores básicos, o XP baseia-se em diversas práticas. Para a BEC existem 12 principais. Planejamento. Definir o que será feito e o que será adiado. O foco deve estar nos requisitos atuais e não nos futuros. A escolha deve gerar o máximo de valor para o cliente. Entregas frequentes. Construir um software simples e depois adicionar funcionalidades conforme surgirem. Assim, o feedback do cliente será mais rápido e surpresas serão evitadas. Metáfora. São comparações e analogias utilizadas para explicar situações mais facilmente, sem o uso de termos técnicos. Essa técnica facilita a comunicação e a fixação dos assuntos. Projeto simples. O software desenvolvido deve ser o mais simples possível para resolver o problema atual do cliente, sem se preocupar com requisitos futuros. Testes. Garantem resultados corretos das funcionalidades. Os testes devem ser feitos de preferência antes do desenvolvimento, TDD, Test Driven Development. Programação em pares. 2 programadores trabalharão em um único computador. Enquanto um codifica, o outro observa, buscando estratégias para otimizar o código do colega. A troca de experiências e ideias é um dos grandes benefícios. Refatoração. Consiste em reescrever um código ilegível, duplicado, despadronizado etc. sem alterar o seu comportamento. Propriedade coletiva. O código pertence a toda a equipe. Dessa forma, qualquer desenvolvedor que julgar necessário modificá-lo, poderá fazê-lo. Integração contínua. A integração entre as partes do software deve ser efetuada, preferencialmente, várias vezes ao dia. 40 horas de trabalho semanal. Mais de 40 horas semanais de trabalho significa problema no projeto e deve ser resolvido com melhor planejamento, não com aumento de horas trabalhadas. Cliente presente. O cliente deve estar disponível para tirar dúvidas, evitando atrasos na comunicação e implementações erradas. É interessante torná-lo parte da equipe. Código padrão. Seguir padrões previamente acordados de codificação reforça a comunicação entre os programadores, facilitando o entendimento e a manutenção. Essa imagem apresenta os demais valores, princípios e práticas do XP. Segundo o estudo de caso realizado no Banco Central do Brasil, a empresa utilizava um processo derivado do Rational Unified Process, RUP, um processo iterativo, mas robusto. A empresa planejou 2 projetos pilotos com 2 equipes contendo, respectivamente, 7 e 6 desenvolvedores experientes, mas poucos conheciam os conceitos de processos ágeis. As equipes compreenderam e aplicaram facilmente as práticas de pares e de equipes do XP, sendo a programação em pares a mais fácil e a prática da metáfora mais complexa. As entregas curtas, apesar de bem compreendidas, foram de difícil aplicação devido à cultura do cliente. A organização não tinha o costume de receber soluções inacabadas. A produtividade foi medida utilizando pontos de função e horas gastas nos mesmos. No primeiro houve um ganho acima de 8% e no segundo mais de 30% em relação à média da organização. O primeiro era mais complexo que o segundo e a curva de aprendizado foi maior, pois foi a primeira vez que utilizaram processos ágeis. No segundo, aprendeu-se com erros anteriores. Os clientes compararam os resultados obtidos com suas experiências passadas usando metodologias tradicionais, e foi nítida a satisfação devido a benefícios como redução no prazo de entrega, facilidade, possibilidade de alterações, entendimento aprimorado sobre os custos, maior segurança quanto aos testes realizados. A implantação de uma metodologia numa organização é um processo lento, complexo e exige mudanças na cultura organizacional. Logo, 2 pilotos não foram suficientes para a mudança. Mas os ganhos com produtividade e satisfação do cliente compensam tais custos e obstáculos, e favorece a implantação. Este trabalho foi elaborado para a disciplina de Engenharia de Software do curso de Sistemas de Informação da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Os realizadores são Leonardo Simas, Osias Carneiro, Wagner Fonseca e Wesley Leandro. Obrigado.